tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Jéssica, esse é o Aceleradas e eu vim trazer sobre o TL3 e a classificação do GP do Azerbaijão. Esse segundo dia foi repleto de muitas emoções e muitos ventos nesse GP que, por ser um circuito de rua e ter muitos prédios em volta, acaba criando aquele túnel de vento. Então, no início do TL3 já havia ali 27 km por hora nos ventos mais ou menos, e durante a classificação a gente viu rajadas de vento de até 80 km por hora. Isso mesmo. E a gente percebeu que estava muito suja essa pista, muito suja de folhas, muitas coisas acontecendo, plásticos entrando nos radiadores dos carros e teve até maçã caindo na cabeça de piloto, gente. Foi chocante, e durante a transmissão do TL3 a gente ainda soube que esse GP teria sido renovado até 2030, então todos esses problemas permanecerão. Mas como eu vi alguns comentando, é muito bom que tenham GPs de diversas formas para trazer desafios novos aos pilotos. Mas obviamente nessa classificação não foi assim tão bonito de assistir. No final do TL3 foi Norris seguido de Verstappen e Piastri, e o Verstappen aí já trazendo perigo e já deixando claro que ele não deixou para lá o título possível dele de pentacampeonato. E se você já pegou a calculadora na semana passada, você sabe que sim, é possível que ele ganhe o pentacampeonato, mas depende de muitos resultados ruins da McLaren. E essa classificação deixou a gente aí com uma pulguinha atrás da orelha de que talvez o Verstappen conquiste esse pentacampeonato e supere a McLaren. Por que não? McLaren essa que, como eu comentei no vídeo de ontem, pode já ser campeã de construtores neste final de semana. Se você não sabe do que eu tô falando e das coisas que devem acontecer para que esse título chegue precocemente, você tem que assistir esse vídeo que eu postei. E para essa semana eu já tenho programado shorts da construção deste Lego da Fórmula 1, sim, da Ferrari. Achei que ia dar sorte para a Ferrari nesse final de semana, mas claramente não está dando até agora. Mas a corrida, tudo pode acontecer, não é mesmo? Após o segundo lugar no TL3, o Verstappen deu uma entrevista e disse o seguinte: o carro está bom, o que é positivo, tudo tem que se encaixar para se conseguir uma boa volta. Acho que algumas equipes estão muito próximas e tudo se resume a fazer uma volta perfeita. Max Verstappen novamente pole position, o segundo GP consecutivo. Como isso aconteceu, eu vou te trazer agora mais detalhes. Começando pelo princípio, falando do Q1, nos primeiros minutos, Albon já teve um acidente. Sim, os muros desse circuito de rua são muito próximos, eles precisam ser muito assertivos nas curvas para não acabar batendo. E o Albon já acabou caindo fora já no Q1 nos primeiros minutos, largaria então da 20ª posição com esse acidente. E não demorou muito até que Hülkenberg também gerou uma bandeira vermelha, também teve um acidente. Contamos aí já 2 bandeiras vermelhas só nessa classificação. Foi uma pena, né? A Sauber então contava apenas com o resultado do Bortoleto. E antes de mais nada, já ao fim do Q1, Colapinto também bateu, se distraiu ali com o Gasly estacionado numa zona de escape e acabou batendo. Não sei, não deu para entender direito o que aconteceu, mas ele destruiu o carro. E reforça mais uma vez o que eu disse no vídeo de ontem sobre as especulações da Silly Season de que o Colapinto perderia a vaga dele para o Aaron. E naturalmente ele não pode ser considerado o Rookie do ano. E se você ainda não respondeu, lá na aba postagens eu tenho uma enquete perguntando qual dos novos rookies merecem o troféu de Rookie do ano. Infelizmente eu só tenho lugar para colocar 4 pilotos, e são mais de 4 rookies, mas o Leon Lawson, depois dessa classificação, ele merecia ser a 5ª opção, com certeza. Deixei lá nos comentários se você concorda comigo, dê uma curtida também. Caiu fora então no Q1, 20ª posição o Albon, 19ª Gasly, 18ª Ocon, 17ª Hülkenberg, 16ª Colapinto. Ocon esse que logo depois da classificação perdeu sua posição, foi desclassificado, vai largar em 20º por causa de uma irregularidade na asa traseira. A asa traseira apresentou mais de 0,5 milímetros de flexão, o que é contra as regras dessa segunda parte do campeonato. Q2 iniciando, o Oli Berman já no início também
bate bandeira vermelha para ele. E aí você me pergunta, meu Deus, qual a somatória, Jéssica? 4 bandeiras vermelhas. Sim, nessa classificação já havia 4 bandeiras vermelhas. O que podemos esperar da corrida de logo mais com essas situações acontecendo? E se não bastasse o azar que o Hamilton está tendo, caindo fora já no Q2, Leclerc também teve uma volta deletada durante o Q2, passou raspando para o Q3 e deixou um gosto amargo aí na Ferrari. Hamilton, após a classificação, muito desolado, deu uma entrevista dizendo o seguinte sobre o resultado dele: estou muito desapontado, o carro estava bom ontem, hoje fomos em uma direção que no papel parecia ser boa e nos colocamos no melhor lugar possível. O ritmo foi bom, estávamos progredindo, não cometi nenhum erro, mas colocamos os pneus errados na parte final. Queria usar compostos médios, mas a equipe disse que a volta de aquecimento foi longa demais, então acabei ficando sem tempo e combustível. Achava que brigaria pela pole hoje. Foi um choque. Realmente não sei se a Ferrari está trabalhando a favor do Hamilton ou contra o Hamilton. De verdade. Já o Bortoleto, que também dessa vez caiu ao Q2, lembrando que lá no início da temporada, quando ele subiu a primeira, segunda vez para o Q2, foi uma festa nacional e agora, infelizmente ou felizmente, a gente se acostumou dele subindo ao Q3 todos os GPs. Mas a gente sabe que numa situação de ventos como foi na quali do Azerbaijão nesse final de semana, é complicado, a estabilidade do carro da Sauber sofre muito. E ele falou mais sobre isso na entrevista logo após a queda dele já no Q2 na classificação. A gente sabe que quando está ventando muito, para o nosso carro pode ser difícil e hoje tivemos rajadas de vento de 80 km por hora, então já sabíamos que seria complicado. A gente até consegue sair bem na curva, fazemos um ou outro bom setor, mas quando a gente fica muito exposto ao vento, como nas últimas curvas, o balanço fica muito imprevisível. Mesmo assim, fiz o que dava hoje, coloquei o carro no Q2, mesmo com uma condição difícil, também difícil de pilotar, a gente conseguiu entregar o carro inteiro. Acho que isso é importante também. É bom dizer que ele não ter batido mesmo escapando ali para as áreas de escape várias vezes durante os treinos. O Bortoleto estava ali realmente tendo problemas nos pontos de frenagem e ele ter entregado o carro inteiro em boas condições para a corrida de logo mais é muito bom, é excelente, até porque a Sauber vai trabalhar no carro do Hülkenberg para a asa dianteira que ele acabou quebrando no Q1. Q3 começando e a quinta bandeira vermelha para o azar total da Ferrari. Leclerc também parou na parede. Não é o final de semana, essa zica não sai da Ferrari, realmente tá difícil, gente. Ferrarista tá sofrendo. Segundo o rádio do Antonelli, logo depois da batida do Leclerc, aparentemente a pista estava úmida. E sim, começou a chover. Além dos ventos, começou uma chuva leve e nesse momento, nessa batida do Leclerc, haviam só 3 tempos realizados na pista da classificação até então. Em primeiríssima posição, pole position, Carlos Sainz. Pole position da Williams que não acontece desde Felipe Massa. Então a possibilidade de Carlos Sainz largar na frente realmente começou a deixar todo mundo ansioso na Williams e a chuva ajudaria muito ele. No rádio, Carlos Sainz disse o seguinte, tradução livre para você. Você pode começar a dançar se essa chuva começar a ficar um pouquinho mais pesada, não? Ou seja, a galera começaria a comemorar aí porque ele estaria na pole position se essa chuva engrossasse muito. E pra gente completar esse final de semana do GP do Azerbaijão, essa quali maravilhosa, a gente quebrou mais um recorde na Fórmula 1. Sexta bandeira vermelha. Sim, Oscar Piastri. Tudo que não podia acontecer para quem torce pra McLaren e pra Oscar Piastri, tudo que nós gostaríamos para embolar ainda mais o campeonato. Oscar Piastri bate e vai acabar largando aí não de uma boa posição, como poderia se não tivesse batido. Realmente os ares não estão ajudando a McLaren nesse final de semana para garantir seu campeonato de pilotos. E Carlos Sainz continuava aí feliz da vida com mais uma bandeira vermelha no Q3, chegando cada vez mais próximo de conquistar a sua pole. Mas como já falei, começa a chover. Quem é o rei da chuva? Quem é o rei da chuva? Quem saiu de última posição e ganhou a corrida na chuva em Interlagos no ano passado? Sim, ele, Max Verstappen. Max Verstappen, para quem gosta de torcer para o time do energético na Fórmula 1, ele mesmo conseguiu de novo o inimigo do fim,
o inimigo de vou perder o campeonato. Não, ele não desistiu do 5º campeonato dele. O pentacampeonato pode vir sim, matematicamente é possível e depende de muitas condições, mas a McLaren aparentemente está ajudando. Lando Norris pipocando mais uma vez, deu para ver ali que ele não forçou para tentar essa pole position e o Max Verstappen foi pro tudo ou nada e conquistou, foi o único que conseguiu passar o tempo do Carlos Sainz. E o Lawson conseguiu também, largando então em 3ª colocação. Largada completa aqui na tela para vocês, pole position de Max Verstappen, na primeira fila então completada com Carlos Sainz. Na 3ª colocação, Lawson, seguido de Antonelli Russell. Antonelli muito pressionado por bons resultados, como eu comentei no vídeo de ontem também, para não perder o assento dele no futuro. E seguido na 6ª colocação de Tsunoda. Tsunoda que teve um tempo melhor do que Lando Norris, também pressionado na Red Bull para tentar continuar ali no assento dele, que continua em aberto na Red Bull. Excelentes resultados tanto para Racing Bulls nesse final de semana, quanto para Red Bull, não é mesmo? Coladinhos ali então em 7ª posição estão Norris, seguido de Hadjar, seguido de Piastri, completando com Leclerc. E saindo da zona de pontuação, 11ª posição, Alonso, seguido de Hamilton, Bortoleto, Stroll, Berman, Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Gasly e Albon. Lembrando que o Ocon vai então largar de 20º devido à sua punição. Então mudou ali um pouquinho, Gasly sai de 18º e Albon de 19º. Em entrevista com Carlos Sainz, muito feliz depois dessa classificação, ele disse o seguinte: estou muito feliz, colocamos os pneus certos no momento certo e conseguimos dar algumas voltas muito boas. O plano para amanhã é buscar o pódio. E o que eu busco também com esse vídeo, com certeza, é o seu like. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder as notificações de vídeos novos, enquetes, shorts, tudo que vem de combo neste canal. E amanhã eu volto para comentar as repercussões da corrida, então se você estiver inscrito aqui, você vai receber essa notificação com certeza. E compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que gostam de Fórmula 1 e gostariam de se inscrever nesse canal para ficarem bem informados e me ajude a bater a minha meta de 1000 inscritos até o Natal. Posso contar com você? Em entrevista também, logo depois da classificação, Liam Lawson deu uma entrevista muito boa e muito animada. E num pedacinho dela, ele disse o seguinte: nem me lembro do que aconteceu, foi muito agitado, esperava que fosse assim, mas não desse jeito. Vai ser uma corrida muito difícil e vamos começar numa boa posição. Mas, obviamente, nós estamos cientes de quem estamos enfrentando e vamos nos concentrar nisso. Sim, eles sabem quem são os oponentes deles, eles estão ali com a McLaren cheirando a nuca deles, então eles precisam de uma boa estratégia também para a corrida, não somente um bom carro, mas lembrando que no circuito de rua, poucos momentos ali de DRS, né, apenas 2 retas, poucos lugares para ultrapassagem, então eles têm que tomar cuidado com o vácuo, que vai ser muito importante nessa corrida. Se você conseguir pegar um bom vácuo ali, você vai fazer boas ultrapassagens. E isso é algo pro Verstappen cuidar também. Espero que o carro dele continue bom e ele consiga manter essa posição. E Jéssica, você é fã do Verstappen? Por que você torce por isso? Eu torço pelo caos. Eu quero bagunça. O caos pra mim é tudo. Eu quero que esse campeonato se embole. Eu não quero previsibilidade. Eu quero que todo mundo fique tenso, esperando para ver o que vai acontecer na próxima semana. Para encerrar, deixa essa imagem de nostalgia de 2015, quando Carlos Sainz andava com Max Verstappen e 10 anos depois, em 2025, agora eles largando na primeira fila na corrida do Azerbaijão. Obrigado por você que esteve até aqui. Não esqueça de conferir meu vídeo de ontem e toda a playlist de Fórmula 1 e dar uma visitada aqui no canal amanhã após a corrida para ver também toda a repercussão e os comentários sobre a corrida. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!